Deixa eu te perguntar uma coisa. Faz quanto tempo que você está tendo dificuldades para fazer amigos, conhecer uma pessoa bacana para se relacionar, conquistar um emprego decente, ou simplesmente virar uma pessoa mais carismática, mais querida? De repente, você está pelejando em todas essas áreas. Eu conheço uma galera que é assim. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas. E se tem uma lição que a vida me ensinou, e na base do sofrimento, é que a gente não chega em lugar nenhum sem habilidades sociais. Não existe aparência, inteligência, qualificação profissional que salve uma pessoa que não sabe lidar com outros seres humanos. Se você não está feliz com os seus resultados, esse vídeo vai com certeza renovar a sua esperança de um futuro melhor. Pensa naquela pessoa popular, influente, querida e atraente que você conhece e que você no fundo morre de inveja, mas nunca vai assumir. O quê? Você acha que eu não te conheço? Que eu não sei o que se passa nessa tua cabecinha? A gente tá entre amigos e relaxa, não vai sair daqui, tá legal? Agora imagina você virando esse tipo de pessoa e conquistando um estilo de vida que até então só existia nos teus sonhos. Você provavelmente já tentou correr atrás consumindo vídeos, treinamentos e livros que ensinam a fazer amigos, influenciar pessoas, mas parece que não deu muito certo, né? Senão você não ia estar assistindo esse vídeo. Mas eu vou te explicar e usando argumentos embasados por que esse conteúdo convencional não está funcionando para você e por que isso não é culpa sua. E logo em seguida eu vou te mostrar qual foi o método que transformou a minha vida social, amorosa e profissional quando eu já estava numa idade meio que avançada e vivendo um contexto que muitos iam enxergar como um caso perdido. Agora, antes de eu continuar, um aviso muito importante. Esse método age diretamente sobre várias vulnerabilidades psicológicas do ser humano. Em outras palavras, ele te dá muito poder sobre as outras pessoas. Usa esse conhecimento para o bem, porque quando você tem o poder para fazer a diferença na vida das outras pessoas, isso acaba virando uma obrigação moral, beleza? Deixa eu responder uma pergunta que já deve ter aparecido na tua cabeça. Se ainda não apareceu, vai aparecer a qualquer momento. Quem é esse cara que está falando e por que ele é a pessoa certa para me ajudar? O meu nome é João Abrantes, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, social e não verbal. Eu trabalho desde 2011 ajudando homens e mulheres a alavancarem a vida social, amorosa e profissional. E quer saber por que eu sou a pessoa certa para te ajudar? Porque eu já tive na mesma situação que a sua, se não pior. Eu fui até os 29 anos o típico Zé Ninguém. Sabe aquela pessoa ignorada, rejeitada, sem perspectiva de futuro e que os outros só lembram que existe quando precisam de alguma coisa? Então, esse era eu. Além de eu ser filho único, eu passei a minha infância e parte da minha adolescência mudando de bairro, cidade e até mesmo país por causa da profissão do meu avô que sustentava a família toda. Eu não conseguia parar quieto numa escola e muito menos criar vínculos com os meus colegas, vizinhos, porque quando menos esperava, bum, tinha que fazer as malas e ir embora. Esse estilo de vida solitário, privado da convivência com outras crianças, toda hora me mudando de endereço, foi me transformando num adolescente totalmente descalibrado para a vida social. Quando meu avô se aposentou e eu finalmente parei com essa vida, o estrago já tinha sido feito. Eu virei o típico estereótipo de um perdedor. Onde quer que eu fosse, eu era visto como aquele cara fraco, sem importância, sem graça. E a parte mais triste, esquisito. Cara, como doía quando alguém me chamava de esquisito. Porque na minha cabeça eu era um cara normal. Eu não entendi por que as pessoas achavam isso de mim. Eu acho que eu nem preciso te dizer que eu era um alvo de bullying, rejeição, malandragem, falta de respeito como um todo. E eu só pensava assim, poxa, eu sou um cara tão culto, tão estudado, por que as pessoas me tratam igual um idiota? Eu cheguei a pensar que o problema era a minha aparência, né? Aí o que eu fiz? Me enchi de bomba, treinei igual um condenado e fiquei bem grande. Agora me pergunta se alguma coisa mudou. Nada. Neca. Só piorou a situação. Porque agora eu era um cara grande e ao mesmo tempo insignificante e esculachado. Dava pena de ver. E foi assim até 2010, ou seja, as 3 primeiras décadas da minha vida. Foram várias as minhas tentativas para mudar as coisas ao longo desses anos. Eu li vários livros, fiz cursos caríssimos de comunicação interpessoal e por mais que eu pusesse aquele conteúdo todo em prática, por algum estranho motivo as coisas não davam certo para mim e isso me deixava muito frustrado. Eu continuava solitário, sem namorada e os pouquíssimos amigos que eu tinha eram os mesmos
mesmos que eu tinha 10 anos antes, ou seja, meu círculo social não evoluía. Muito embora eu tivesse inglês fluente, uma formação de peso, eu não conseguia conquistar um emprego bem remunerado e compatível com as minhas qualificações. Eu vivia fracassando nos processos seletivos por não saber me impor nas dinâmicas de grupo e nas entrevistas com os gerentes. Eu tinha que me contentar dando aulas particulares de inglês e o que eu ganhava mal passava de um salário. Eu tinha quase 30 anos e ainda morava com os meus pais porque eu não tinha para onde ir. Eu comecei a virar um cara desanimado, complexado, amargurado e isso não ajudou em nada a minha situação, porque aí eu comecei a afastar as poucas pessoas que ainda estavam dispostas a ficar perto de mim. Por muito pouco eu não acabei com a minha própria vida. A minha volta por cima aconteceu de uma maneira totalmente inusitada, mas tão inusitada que chega a ser controversa. Teve um dia que eu cansei de ser rejeitado e de ser feito de trouxa pelas mulheres que eu me aproximava. E foi aí que tomei uma decisão que foi o pontapé inicial para uma jornada de reinvenção: estudar sedução. Eu descobri, e muito por acaso, uma comunidade online de homens que estudavam esse assunto e mergulhei de cabeça no conteúdo deles. E depois de um começo meio turbulento, eu eventualmente peguei o jeito da coisa e comecei a ficar muito bom em conquista. Em 3 meses, eu já tinha abundância na vida amorosa e virei um dos membros mais famosos daquela comunidade. Aquele conteúdo de sedução que eu estudei, que eu pus em prática, era muito poderoso e diferente de tudo que eu já tinha visto em conteúdos convencionais de conversa. E foi aí que eu tive a seguinte sacada: e se eu criasse um conteúdo de conversa e relacionamento interpessoal usando os mesmos mecanismos desse conteúdo de sedução? Eu nunca imaginei que essa sacada era o começo de uma revolução que mudou não só a minha vida, mas também a de várias outras pessoas. Eu fiz uma engenharia reversa naquele conteúdo de sedução e eu descobri que ele tinha 4 características que dificilmente aparecem juntas num conteúdo convencional de conversa. São elas: número 1, foco no preparo mental. Não adianta nada aprender um monte de técnica para conversar se você sofre de problemas como timidez, ansiedade social, insegurança, pessimismo, desmotivação. Isso é a mesma coisa que querer construir uma casa sem alicerces para sustentar. Qualquer força externa já derruba. Por isso que é muito importante, antes de qualquer coisa, trabalhar as crenças, autoconfiança, autocontrole, capacidade de resiliência, etc. O sucesso das técnicas depende demais dessa estrutura bem consolidada e é por isso que o conteúdo convencional funciona para alguns e para outros não, porque ele não trabalha esse aspecto da mentalidade. E caso a sua não esteja bem trabalhada, o material não vai funcionar. Número 2, exploração de vulnerabilidades psicológicas. Todas as técnicas de sedução que eu aprendi nessa comunidade exploravam alguma vulnerabilidade da mente humana. Os gurus de lá que ensinavam esse conteúdo, eles fizeram o dever de casa deles. Estudaram antropologia, psicologia, hipnose e criaram um material que é praticamente uma arma. Nada do que eles falavam e faziam era em vão. Tudo tinha um propósito e isso dava para eles um domínio muito grande sobre as conversas que eles tinham. Nem todo conteúdo convencional de conversa tem esse embasamento científico. Alguns têm, mas nem todos. Muitos deles são baseados na experiência de vida do autor. E por que isso nem sempre funciona? Eu explico. Imagina uma pessoa nascida e criada numa cidade de 50 mil habitantes e que resolve compilar e vender as dicas de desenvolvimento social que transformaram ela na pessoa mais popular da cidade. A cultura da cidade pequena é muito diferente da cultura da cidade grande. O que deu certo para essa pessoa na cidade que ela nasceu e foi criada, não necessariamente vai dar certo numa metrópole tipo São Paulo. E isso é só a pontinha do iceberg. E a diferença cultural que tem de um estado para o outro? De um país para o outro? Você está vendo? Quando o método é baseado na experiência de vida, ele só vai funcionar 100% para as pessoas que vivem o mesmo modelo de realidade do autor. E olha lá! É por isso que o método científico da comunidade era mais certeiro, porque ele agia sobre áreas que não dependem de um contexto cultural, socioeconômico para dar certo. Você podia aplicar aquelas técnicas em qualquer lugar e com uma chance absurda de sucesso. Número 3, preparo para o pior. Um dos maiores medos de uma pessoa que está começando a desenvolver a veia social dela é de ser maltratada, testada, humilhada, rejeitada, e ela não está errada por pensar assim. O conteúdo convencional sempre parte do pressuposto que todo mundo que a gente aborda é doce, gentil, normal. Felizmente a maioria é, mas tem aquela parcela de pessoas que são a exceção da regra e que vão fatalmente cruzar o teu caminho. E é bom que você esteja preparado para lidar com esse comportamento problemático delas. Quando você não se prepara para o pior, isso é a mesma coisa que você ir para a batalha só com a espada
e sem escudo, você fica dependendo da sorte para não acontecer nada contigo. E número 4, a diferenciação. O conteúdo da comunidade, ele ia na direção oposta de tudo aquilo que era muito conhecido, popular, modinha, e tem toda uma explicação por trás disso. Segundo uma palestra do autor e psicólogo Dan Gilbert, o ser humano sempre toma decisões usando como critério a comparação. E tudo aquilo que é mais raro, que foge do senso comum, chama muito mais a nossa atenção. Por exemplo, do que você tem mais medo? De morrer num acidente de carro ou de morrer num acidente de avião? Você provavelmente vai dizer que é o acidente de avião. Mas já parou para pensar que a quantidade de pessoas que morrem em acidente de carro é muito maior que a quantidade de pessoas que morrem no acidente de avião? Acidente de avião é um evento tão raro de acontecer que quando acontece ele causa comoção mundial e sai na capa de tudo que é jornal. Acidente de carro, por outro lado, é um acontecimento tão comum que dificilmente surpreende as pessoas ou sai no jornal, só quando é alguém famoso. Por isso que as pessoas têm tanto medo de acidente de avião, porque é muito difícil de acontecer. Então, o que os gurus da comunidade faziam? Eles pesquisavam conteúdos de qualidade e que ao mesmo tempo não estavam na boca do povo, porque aí a chance de sucesso era muito maior. E isso inclusive explica por que certos conteúdos consagrados, tipo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, estão perdendo cada vez mais a eficácia. Porque, pensa comigo, esse livro foi publicado em 1936, já foi traduzido para vários idiomas, vendeu dezenas de milhões de exemplares pelo mundo inteiro. O conteúdo é ótimo, mas ele está cada vez mais banalizado por causa da quantidade de gente que consome e pratica o que está no livro. Já dá até para você reconhecer quando alguém está usando essas técnicas com você. Existem vários materiais alternativos, pouco conhecidos e até mesmo melhores que esses famosinhos, principalmente fora do Brasil. Quando você foca nessa parcela de conteúdo, os teus resultados eles decolam. Então o que eu fiz? Comecei a criar um conteúdo de conversa e relacionamento interpessoal centrado nessas 4 características. E o resultado, olha, foi simplesmente bombástico. No primeiro mês usando esse método, eu quase tripliquei o meu círculo social. No segundo mês, eu já estava com a minha agenda de aulas particulares totalmente preenchida de tanto cliente novo que eu fechei. E no terceiro mês, eu fui morar sozinho. A minha demanda de clientes novos não parava de crescer e foi aí que eu comecei a contratar professores para trabalhar para mim. De professor particular, eu virei uma empresa, conquistei a tão sonhada independência financeira e a minha vida entrou numa fase que era só alegria. Alegria na vida amorosa, alegria na vida social, alegria na vida profissional. Inclusive, essa jornada de transformação virou uma série de 3 livros autobiográficos que hoje podem ser encontrados num volume único. Como eu sempre compartilhava essas conquistas com o povo da comunidade, eu comecei a ser chamado para dar várias consultorias, palestras e treinamentos de desenvolvimento social. Eu passei os 8 anos seguintes investindo em novas formações, amadurecendo como ser humano e aprimorando cada vez mais esse meu material. Quanto mais ele evoluía, mais ele transformava a minha vida e a vida de várias outras pessoas. Hoje em dia sou casado com uma pessoa maravilhosa, tenho centenas de amigos, moro numa casa com piscina, tenho meu carrinho, me considero uma pessoa profissionalmente realizada, ganho mais do que o suficiente para viver com conforto e sou muito querido pelos mais de 115 mil seguidores do meu canal. Nem parece o mesmo João do começo desse vídeo, né? Antigamente, eu só ensinava esse conteúdo nas minhas consultorias particulares e nos treinamentos presenciais que eu dava. Só que tinha uma parcela muito grande de pessoas que estavam precisando muito dessa transformação e que ao mesmo tempo não tinham condições para fechar o pacote de sessões ou então se deslocar para fazer um treinamento ao vivo com uma turma. Porque aí o que elas economizavam no valor do treinamento acabava sendo compensado nas despesas de passagem e hospedagem. E para te ser muito sincero, agora desabafando mesmo, eu também já estava ficando bem cansado de ficar toda hora ensinando a mesma coisa para as pessoas ao vivo. E foi aí que eu decidi unir o útil ao agradável. Eu peguei esse meu método e transformei ele num programa digital completo que pode ser acessado de onde você estiver, quando você quiser, quantas vezes for necessário e por um custo-benefício imbatível. E eu batizei esse programa de Conversa Inesquecível. O Conversa Inesquecível é um sistema de desenvolvimento social que em poucas semanas te transforma numa pessoa sociável, influente e cativante.
Como ele tem um mecanismo multifuncional, você pode usar o seu conteúdo para a finalidade que você quiser. Expandir seu círculo de amizades, conhecer gente para se relacionar, decolar sua vida profissional, virar uma pessoa mais popular e muito mais. Presta atenção no que você vai aprender. Parte 1. Elementos pré-conversacionais. Nessa primeira parte, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber antes de começar a conversar com alguém. Você vai aprender qual é a mentalidade certa para garantir e acelerar o seu desenvolvimento social. Os segredos para ter poder de presença nos lugares em que você vai. Como desenvolver o tato social e nunca mais ser visto como uma pessoa esquisita, chata ou inconveniente. As melhores fontes de assunto. Dicas para lidar com grupos de pessoas e estratégias especiais para pessoas introvertidas. Parte 2, conversa em geral. Nessa segunda parte, você vai mergulhar na conversa propriamente dita. Você vai aprender a hackear a primeira impressão para que ela sempre seja positiva e facilite a sua vida. Como puxar conversa com desconhecidos e deixar essas pessoas confortáveis na sua presença em tempo recorde. O que fazer para o assunto nunca morrer? Estratégias criativas para falar de você mesmo e fazer um marketing pessoal diferenciado. Como se promover sem dar a entender que você quer contar vantagem ou chamar a atenção dos outros. O segredo para ser um bom ouvinte e fazer as pessoas amarem a sua companhia. O passo a passo para virar uma pessoa respeitada. Como contar histórias divertidas e envolventes. Dicas de humor para o seu papo ficar mais leve e engraçado. E um compilado de técnicas poderosas de persuasão para garantir que as pessoas cooperem contigo. Parte 3, situações difíceis. Com essa terceira parte, você pode dar adeus ao seu medo de perder o controle sobre a situação. Você vai aprender a dar uma opinião negativa sem ofender ou magoar a outra pessoa. Como proceder na hora em que dá um branco na conversa. A arte de discordar de alguém sem ser ignorante ou causar clima ruim. Várias estratégias para rebater falácias argumentativas e vencer debates. Dicas para lidar com testes, ofensas e perguntas difíceis. Pessoas que você deve evitar bater boca. Como ser um ombro amigo para pessoas que estão passando por alguma tragédia pessoal. E o passo a passo para pedir perdão e fazer as pazes para faltas leves e faltas graves. E como se não bastasse tudo isso, o treinamento ainda conta com vários bônus adicionais. Olha só. Manual de etiqueta social, noções gerais e estratégias para ambientes específicos. Como organizar um evento social de sucesso na sua casa. A forma certa de lidar com perfis especiais de pessoas difíceis. Como sair sozinho e fazer dominação social. Sabe aquela pessoa que sempre entra nos estabelecimentos sem pegar fila? Que ganha bebida de graça do bartender? Que escolhe a música que quiser do DJ? Que sempre pega uma área VIP sem pagar nada? Eu vou te ensinar o que você deve fazer para virar esse tipo de pessoa. É mais fácil do que você imagina. Presença instantânea. Detonando a timidez com Alexandre Chollet. Segredos da popularidade com o Nerd Sedutor. Carreira de sucesso com o fera Binho Garcia. 6 dicas para melhorar sua imagem na internet. E finalmente, confie no caos. Como usar as adversidades para transformar sua vida social com João Vitor Pinheiro. E mais, dicas de linguagem corporal para pessoas tímidas, expressões faciais que podem te prejudicar, macetes para melhorar a voz, como interromper uma pessoa tagarela, a arte de causar uma boa primeira impressão com aperto de mão, 5 gestos para melhorar a sua comunicação e a forma certa de usar a escassez na atração. E detalhe, essa parte dos bônus está sempre crescendo. Pode ser que eu já tenha adicionado novos vídeos lá. Olha só, o Conversa Inesquecível é muito mais do que um arsenal de desenvolvimento social. Ele é o seu passaporte para um mundo em que não existe solidão, rejeição, falta de respeito e fracasso na vida profissional. E aí vem a grande pergunta: quanto vale uma transformação como essa? Bom, infelizmente eu não tive a oportunidade de encontrar tudo o que eu precisava em um só lugar, como você está tendo hoje. Eu levei 8 anos e gastei um total de R$ 10.645,74 em cursos, seminários e livros para atingir a maestria social que resultou na vida que eu levo hoje em dia. Só que no seu caso, eu tenho 2 notícias muito boas para você. A primeira é que você vai aprender em poucos dias todo esse conteúdo que eu fui reunindo ao longo de 8 anos e que foi crucial para o meu sucesso.
E como eu já quebrei a cara por você, eu já sei o caminho mais rápido e sem dor para evoluir. A sua mudança vai ser meteórica e muito suave. A segunda boa notícia é que você não vai, mas nem de longe, investir mais de R$10.500 na sua mudança. Eu não sonharia em te pedir nem mesmo metade desse valor. Quando eu comecei a ensinar esse método em consultorias particulares, meus clientes pagavam até R$1.800, o equivalente a 6 sessões, para ter acesso ao conteúdo. E quer saber? Nem isso eu vou te pedir. Você não vai investir nem os R$700 que os alunos das minhas aulas presenciais coletivas investiam. Eu não quero mais que esse método seja o privilégio de poucos, porque ninguém merece viver como um Zé Ninguém. E é por isso que eu decidi que o Conversa Inesquecível vai custar apenas R$197 à vista ou 12 vezes de R$19,19. E fique tranquilo, sua compra vai vir na fatura do cartão como curso online, ou seja, é totalmente sigilosa. Ninguém vai saber o que você comprou. E para provar que eu estou de boa fé e comprometido com a sua satisfação, eu vou combinar o seguinte contigo. Pode tirar um print para me cobrar. Assim que seu acesso for liberado, eu vou te dar 7 dias para testar o conteúdo. Se durante esse prazo você sentir que ele não é para você, entre em contato comigo que eu vou comprar o treinamento de volta das suas mãos pelo mesmo valor que você pagou. Em outras palavras, o risco de você se dar mal é zero. Tá gostando? Calma, tem mais. Se você continuar inscrito depois desse prazo de 7 dias, eu vou recompensar sua fidelidade com algo muito especial. Um certificado de conclusão personalizado, constando que você fez um curso de conhecimentos avançados de engenharia social com a minha assinatura e o CNPJ da minha empresa. Esse certificado vai enriquecer seu currículo e decolar sua vida profissional, principalmente se você trabalha ou está procurando trabalho numa área que lida com o público. Basta fazer as 3 avaliações do curso e pronto, o seu certificado vai ser automaticamente liberado para imprimir. Ah, muito importante. Se você por acaso sofre de algum distúrbio psíquico, depressão, TDAH, distimia, transtorno bipolar, etc., e ele ainda não está sob controle, eu recomendo que você deixe a compra desse treinamento para outro momento, porque a presença de certos distúrbios sem controle pode atrapalhar significativamente a sua transformação. Eu prefiro ser sincero e perder uma venda do que te deixar frustrado com seus resultados. Conforme eu disse, a minha prioridade é a sua satisfação. Quando você clicar no botão abaixo, você vai ser redirecionado para uma página segura do Hotmart. O valor pode ser pago através do boleto bancário, o que leva até 72 horas úteis para confirmar, ou através do cartão de crédito, que confirma na hora. Assim que seu pagamento for confirmado, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso para assistir os vídeos do Conversa Inesquecível. Tudo totalmente online dentro da minha plataforma de treinamentos digitais. Você ainda está se perguntando se você devia fazer esse treinamento? Então eu vou te fazer 6 perguntas rápidas, só me responde sim ou não para cada uma delas. Você volta para casa com raiva e ou vergonha por não saber o que falar ou responder numa determinada situação? As pessoas ficam impacientes ou desconfortáveis quando você conversa com elas? Você tem a impressão de que os outros não dão bola para o que você fala? Seus assuntos fazem as pessoas rirem de você ao invés de rirem com você? Você sente que ninguém te respeita ou coopera contigo? Alguém já te disse, mesmo que indiretamente, que você é uma pessoa sem graça, chata, esquisita, indelicada? Se você respondeu sim para uma ou mais dessas perguntas, para de perder tempo. Você precisa mudar sua vida imediatamente e eu te garanto que o Conversa Inesquecível é a chave disso. Pra que ficar batendo a cabeça tentando encontrar uma solução por conta própria? Pra que ficar mentindo pra você mesmo dizendo que as coisas vão melhorar quando você sabe que isso não vai acontecer? Clica no botão abaixo e diga adeus a esses problemas. Um abraço e vejo você na área de membros.